Olá pessoal, tudo certo? Fiquei um tempinho sem gravar, mas voltei com tudo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu like. Vamos que vamos agora nos preparar para esse concurso da CGE, concurso da Receita Federal ou qualquer outro concurso que envolva a temática aí de auditoria, que é bem frequente na área de controle e contabilidade, tranquilo? O tema da aula de hoje é voltado mais para a parte de auditoria governamental relacionada às normas ISAs e às NAGs, voltados para evidência e procedimento de auditoria, tá pessoal? Agora eu trago mais voltado diretamente dessas normas governamentais, enquanto que o outro vídeo foi voltado para as normas de auditoria privada, as NBCTAs, né? Esse aqui é mais voltado aos conceitos principais das NAGs. Ponto importante então que a gente já sabe que as evidências de auditoria são as informações que nós coletamos, né? Então a gente faz procedimentos de auditoria, a gente, por exemplo, faz uma inspeção, a gente faz uma observação, né? Analisa como é uma contagem física de estoque e a gente obtém informações. E essas informações são as evidências. Então as evidências de auditoria são as informações que a gente coleta para ter uma opinião, basicamente. Ó, e o auditor, ele faz esses procedimentos conforme as normas para conseguir obter evidência suficiente para conseguir dar sua opinião. Esse é o ponto principal da auditoria, né? Eu preciso dar uma opinião sobre determinado assunto e eu preciso coletar ela através de procedimentos de auditoria. Essas evidências, pessoal, que nós coletamos, conforme essas normas, elas têm alguns atributos. Tem alguns pontos que elas precisam aí cumprir para serem consideradas uma evidência, né? Uma boa evidência. Primeiro, é claro que tem que ter validade, né? Tem que ser algo verídico, algo confiável. Então não posso coletar uma informação falsa. Ou então, por exemplo, eu estou auditando uma empresa que tem uma fofoca. E só com base naquela fofoca eu já vou emitir uma opinião. Não pode, né? Eu tenho que ter outras fontes de informações. Eu tenho que coletar de outra forma. Eu tenho que analisar aquela conta, analisar ou fazer uma entrevista com aquele setor, controle interno, para analisar aquela situação. Então a informação ela tem que ser válida. Depois, confiabilidade. Nesse ponto, pessoal, é confiabilidade em relação aos métodos. Olha só, garantia de que serão obtidos os mesmos resultados se a auditoria for repetida. Então imagina, você vai participar de uma contagem física de estoque. Você vai observar. Se um outro auditor observar, ele tem que ter o mesmo resultado. E esse é um ponto importante, né? Se você vai fazer um método de análise, vai executar um procedimento de auditoria, para ele ser válido, para ele ser confiável, outras pessoas que realizarem esse mesmo procedimento vão chegar ao mesmo resultado. Então é algo realmente que a gente consegue ter confiança no que foi feito. Então, nesse caso, a contagem física de estoque que foi feita por mim ou pelo meu colega deu o mesmo resultado, deu um resultado coerente. Então a nossa evidência ela tem que ser válida e tem que ser confiável, né? Ela tem que ser obtida de forma confiável, confiabilidade. Um outro ponto aí muito importante, relevância, né? A evidência ela tem que ser relevante, ela tem que ser realmente relacionada à auditoria. Então tudo que eu vou juntar de informação tem que estar relacionado ao meu objetivo fim. Ela tem que ser realmente direcionada. E ela tem que ser suficiente. E esse aqui é um ponto aí bem importante, olha só. A gente tem que conseguir obter informação suficiente, obter evidências para conseguir fundamentar a nossa opinião. Então, olha só, a quantidade e qualidade das evidências obtidas devem persuadir o leitor de que os achados, conclusões, recomendações e determinações da auditoria estão bem fundamentados. Ou seja, né, pessoal, eu tenho que conseguir várias evidências para fundamentar minha opinião. É claro que às vezes não é só conseguir qualquer tipo de evidência. Ela tem que ser relevante, ela tem que ser confiável. Então ela tem que seguir os demais atributos. Não é somente conseguir evidência, né? Coletar informações sem ter um propósito, sem ter o fim, ou elas não serem verídicas. Então, a evidência ela tem que ter esses quatro: validade, confiabilidade, relevância e suficiência. Isso aqui é bem importante aí de vocês gravarem. Um outro ponto interessante é que nas normas de auditoria governamental nós classificamos também as evidências conforme o tipo.
Isso mesmo. Então, na área governamental, nós temos divisões para as evidências, de acordo com as ISAs. Então, ela pode ser do tipo física. Olha só, a evidência física é quando a gente vai no local, né? Observa pessoas, observa locais, observa eventos. Nesse caso, normalmente, é feito fotografias, vídeos. Então, eu vou observar, vou fazer uma auditoria de um imobilizado de uma empresa. Eu vou lá, bato foto, faço gravações, nesse sentido, contagem física de estoque. Já na auditoria, no geral, a nossa mais comum é a evidência documental. Então é aquela evidência que está o quê? Disponível em meio físico eletrônico, ofícios, memorandos, contratos, extratos, relatórios. Eu acho que é o mais comum, né, hoje em dia, de tipo de evidência que nós coletamos. Na sequência, é a evidência testemunhal, né? Ela é muito utilizada na análise do controle interno, que é fazer uma análise, entrevistas, questionários com pessoas, uma análise de grupos, né? Para obter informações que possam ajudar a obter informação da auditoria. Então, evidência testemunhal, né? Até o próprio nome já diz testemunho, grupos, entrevistas, né? Já está ligado. Querendo ou não, se cair no concurso, vocês não vão errar. O próprio nome já indica, né? Evidência documental, evidência testemunhal, evidência física no local, você vai no local físico. E o último, a evidência analítica, tá? E essa aqui está relacionada, lembra, pessoal, com a revisão analítica, que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre ela, que é basicamente uma análise de padrão, uma análise de ano a ano, um comparativo de um ano com o ano anterior. No caso da contabilidade, uma análise de balanço do ano anterior ao ano atual, verificar as variações, analisar os principais impactos. Então, a evidência analítica está relacionada principalmente com a revisão analítica, que é uma análise das variações, uma análise, ou seja, de um balanço, ou uma análise de um processo, dependendo do que for, né? Se for uma auditoria operacional, eu analisar o antes e depois, analisar através de indicadores e índices, tá bom? São as 4 principais formas. No geral, né? Aquela que envolve uma maior interpretação, uma maior análise do auditor é a evidência analítica, né? Ele vai fazer uma análise de balanço, uma análise no tempo do objeto que ele está estudando, né? E lembrando que tem que cumprir aqueles 4 atributos ali da evidência. Então são pontos interessantes que são específicos das normas de auditoria governamental. Então estude, né, principalmente se o edital prevê esse tipo de informação que provavelmente o CGE vai ter, tá? E é claro, pessoal, que agora voltando para como nós vamos obter essas informações, essas evidências, que são os procedimentos. Um ponto importante que na área pública, nas NAGs, procedimento também é muito similar a técnicas de auditoria. Então, procedimentos ou técnicas de auditoria, principalmente conforme o TCU, técnicas de auditoria ou procedimentos. Então, pessoal, é o mesmo tipo, né? A mesma situação, o mesmo conceito. Os procedimentos são as formas como a gente vai obter essas evidências, essas informações. E é importante entender, né, que de acordo com o TCU, o procedimento ele é algo até mais específico. Ele é mais detalhado. O procedimento: identificar a existência de indicadores de fraude nos documentos fiscais. A técnica é o exame documental. Estou falando isso porque no outro vídeo, né, de acordo com as NBCTAs, a análise documental é um procedimento de auditoria, né? Já aqui é uma técnica, que na realidade, tá, pessoal, no geral, é tudo sinônimo, é tudo trabalhado da mesma forma. Procedimentos e técnicas de auditoria são os mesmos, tá? No geral. Não se preocupem muito com isso, porque 5% dos concursos só trazem ele de formas separadas. No geral, os procedimentos e técnicas de auditoria é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Um ponto interessante, olha, pelo Manual Tribunal de Contas, nós temos uma divisão conforme o tipo de evidência e a técnica de coleta de dados, o procedimento. Olha só, tipo de evidência física. Olha a técnica, o procedimento de auditoria, observação direta,
inspeção física. Tipo de evidência testemunhal. Qual que é o procedimento de auditoria? Qual que é a técnica? Entrevista, pesquisa, grupo focal. Na evidência documental, nós temos uma revisão documental, uso de base de dados. E na analítica, nós temos computação, análise estatística. Então a gente já vê que é um pouco diferente já daqueles procedimentos de auditoria padrão que a gente estuda na NBCTA. E além disso, nós temos aí as técnicas mais usadas, né? Que é a entrevista, a circularização, que a gente já conversou, né, pessoal? Que é aquela carta de confirmação junto a terceiros, que a gente caminha para bancos, fornecedores, clientes, para confirmar o valor ou não. Conciliação. Então esses são os procedimentos depois que as ISAEs vão trazendo aí pra gente. Eu vou deixar aqui o vídeo para quem não viu ainda, o vídeo sobre as normas de procedimentos de auditoria conforme a NBCTA, em que eu explico aí cada um deles detalhado, que são quase os mesmos, né? Além disso, nós temos a análise de contas contábeis e a revisão analítica aí, que é o principal, que eu vou fazer um vídeo só dela, né? Essa análise de variação de balanço, essa análise de variação do objeto estudado conforme o tempo, né? Esse é o ponto mais interessante de análise do auditor. Eu vou deixar aqui meu e-mail à disposição. Quem tiver dúvida pode encaminhar. Não se esqueça que vamos ter mais vídeos focados em auditoria e também em contabilidade geral daqui em diante, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!